Olá, pessoal! A aula de hoje tem como temática Ciência, Tecnologia e Sociedade, o chamado CTS, abreviatura, no contexto do ensino de ciências. Essa aula de hoje será apresentada por mim, professora Marcela Rogelio Machado, com a participação da nossa convidada, professora Elisângela Barbosa, professora do SEDUC, doutora nessa área de ensino de ciências e que está colaborando muito ricamente com a nossa disciplina. Para começar, nós devemos contextualizar por que, em que contexto que surgiu essa concepção de ciência, tecnologia e sociedade no contexto do ensino de ciências. No final do século XX, o mundo passou por muitas transformações. Ocorreu um momento de muitas transformações tecnológicas e de industrialização. A chamada Revolução Tecnológica trouxe diversas mudanças nas indústrias, nas formas de trabalho, muitos impactos na sociedade com o surgimento de inovações. Observe-se também uma crença no cientificismo. Era como se a ciência fosse a salvação de tudo, como se tudo da humanidade fosse resolvido através da ciência. E através desse cientificismo, observou-se uma função ideológica de dominação, de modo que a ciência ela era usada como instrumento de dominação e havia também uma interdependência entre técnica e ciência. A gente observa no âmbito da sociedade capitalista como que a ciência é utilizada como instrumento de dominação, de modo que os saberes científicos eles ficam restritos na mão de poucas pessoas, enquanto outras ficam apenas com a parte de operação das tarefas, né, com a parte técnica. Ao mesmo tempo que ocorre essa interdependência entre técnica e ciências, essa ciência ela acaba funcionando nesse momento como um instrumento de dominação do homem sobre o homem, de forma que, como ela fica na mão de poucos, ela é utilizada como instrumento de dominação. Observe-se também que nesse contexto, né, observando essa dominação através da ciência, ocorre também a falácia do mito cientificista. Observa-se que alguns questionamentos surgem no sentido de que a ciência não é eficaz e nem neutra para resolver grandes questões éticas e sociopolíticas da sociedade. Começa-se a observar os impactos que a ciência e essa dominação traz de um modo geral, tanto para o ambiente, quanto para a sociedade, quanto para as relações éticas. Além disso, os impactos dessa relação entre ciência e tecnologia no ambiente torna necessário considerar seus efeitos e aplicações. Alguns fatores contribuíram para a construção da proposta curricular CTS, como o agravamento dos problemas ambientais pós-guerra, a tomada de consciência de muitos intelectuais com relação às questões éticas, a qualidade de vida da sociedade industrializada, a necessidade de participação popular nas decisões públicas, essas cada vez mais sob o controle de uma elite que detém o conhecimento científico, e o medo e a frustração decorrentes dos excessos tecnológicos. Tudo isso dentro daquele contexto pós-guerra, aquele contexto de revolução tecnológica e da falácia do mito cientificista, passando-se a observar que também tem um lado negativo, que a ciência não é neutra e que ela tem intencionalidades e que essas descobertas científicas, essas inovações geraram impactos tanto no ambiente quanto na sociedade como um todo. É nessa perspectiva que surgem os trabalhos curriculares em CTS, como decorrência da necessidade de formar o cidadão em ciência e tecnologia, o que não vinha sendo alcançado adequadamente pelo ensino convencional de ciências. Considerando isso que a gente acabou de falar, o que seria o currículo na perspectiva CTS? Basicamente, os currículos coentros na CTS tratam das interrelações entre explicação científica, planejamento tecnológico e solução de problemas, com tomada de decisão sobre temas práticos de importância social, ou seja, eles levam em consideração a relação entre a ciência,
a explicação científica, ou seja, a explicação científica, o planejamento tecnológico de cada tecnologia que é criada e os impactos que isso leva socialmente, né, no sentido de importância social para cada descoberta científica, para cada tecnologia e também no sentido de impactos que isso gera na sociedade. Esses currículos apresentam uma concepção de ciência como atividade humana que tenta controlar o ambiente e a nós mesmos e que é intimamente relacionada à tecnologia e às questões sociais. Ou seja, nessa perspectiva do CTS, a ciência ela não tem como ser separada da atividade humana, dos impactos sociais, das questões sociais ligadas a ela, uma vez que a ciência não é neutra, ela é criada, ela é feita, né, com intencionalidade. Cada ciência estudada, cada perspectiva desenvolvida, ela gera impactos sociais, quanto também essa questão da relação da ciência com a tecnologia, porque a ciência ela produz tecnologia, produz descobertas tecnológicas que geram impactos sociais. Também na sociedade, nessa perspectiva, é entendida no sentido de pensar como são tomadas decisões sobre problemas sociais relacionados à ciência e à tecnologia. É uma questão de pensar uma visão operacional sobre as implicações sociais e a forma como a ciência e a tecnologia são pensadas para a sociedade. Também o aluno, quem é o aluno nessa perspectiva do CTS? É alguém que deve estar preparado para tomar decisões inteligentes e compreender a base científica da tecnologia, além das decisões tomadas no âmbito científico. Tanto científico quanto também pensar nos impactos que essa produção científica e essas tecnologias criadas geram socialmente. Então, esse aluno, na perspectiva CTF, é alguém que tem que estar preparado para tomar decisões e ter uma consciência crítica dessa relação entre ciência, tecnologia e sociedade. O professor é aquele que desenvolve o conhecimento e o comprometimento com as inter-relações complexas entre ciência, tecnologia e as decisões a serem tomadas. Então, quais seriam os objetivos do CTS nessa perspectiva, pensando no ensino de ciências? Seria a alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando o aluno a construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar decisões responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade e atuar na solução de tais questões. Então, nesse sentido, pense em formar alunos, cidadãos preparados para dialogar nessa relação entre ciência, tecnologia e sociedade, sabendo perceber que a ciência e a tecnologia não são neutras, que elas têm intencionalidades e produzem impactos sociais. Então, é possível pensar criticamente, compreendendo essas relações e quais impactos cada decisão tomada dentro da ciência e tecnologia gera na nossa vida, na nossa saúde, no nosso ambiente. Além disso, outro objetivo do CTS é a aquisição de conhecimentos, utilização de habilidades e desenvolvimento de valores, né? Ou seja, conhecimentos científicos, conhecimentos sobre essas relações, habilidades de se pensar, de se relacionar, essas três dimensões, ciência, tecnologia e sociedade, e valores que podem ser pensados no sentido ético de utilização da ciência e da tecnologia nas nossas aplicações, na nossa vida e sociedade. Também, outro objetivo é o desenvolvimento de valores vinculados aos interesses coletivos, como de solidariedade, de fraternidade, de consciência do compromisso social, de reciprocidade, de respeito ao próximo e de generosidade. Também são valores que estão contidos nessa perspectiva do CTS. Formação de cidadãos críticos e comprometidos com a sociedade, né, reafirmando aquilo que já foi falado anteriormente, e promover a escolha consciente de materiais e produtos de consumo, considerando efeitos sobre a saúde e o ambiente, por exemplo, além de questões éticas na produção e comercialização. Aqui nós podemos pensar, né, como esse ensino de CTS pode preparar os alunos até mesmo
pensar na origem de cada produto, de cada material que é consumido e nos impactos que isso gera, seja social, porque algumas vezes, quando a gente pensa nessa perspectiva de CTF, a gente é capaz de perceber que aquele produto, por exemplo, pode ter sido construído através de uma fabricação com trabalho infantil, com exploração, com situações até escravas de trabalho humano, né? E isso envolve uma dimensão crítica que está associada com a CTS, porque eu posso optar por não consumir um determinado produto quando eu tomo conhecimento, através de pesquisa, de que aquele produto tem denúncias de exploração do trabalho infantil ou de exploração da força de trabalho em condições análogas à escravidão. E também alguns produtos que nós tomamos consciência de que eles contêm substâncias tóxicas que podem fazer mal para a nossa saúde. Por exemplo, vou dar como exemplo o Plaflon, que é aquele material que é utilizado para produzir panelas. Recentemente eu tomei consciência de que aquele material, ele, após, né, quando ele começa a se desgastar com o uso, ele produz uma substância tóxica que faz muito mal para a nossa saúde, para o nosso organismo. Então, pensando nessa perspectiva de CTS, quando eu tomo consciência do que está envolvido naquela produção tecnológica, naquela produção daquele produto, eu posso optar por não consumi-lo, por substituí-lo por outro produto, por exemplo. Assim, eu promovo, né, uma escolha consciente, considerando também efeitos sobre saúde e o ambiente na produção e comercialização dos produtos. Então, isso é uma competência, uma capacidade que o ensino de CTS gera nos alunos, dessa escolha consciência, pensando nos impactos que aquele produto, que aquela comercialização gera, tanto para a nossa saúde, quanto para o ambiente e para a sociedade como um todo. Na perspectiva do CTS, a ciência tem que ser compreendida como uma atividade aberta, que está em contínua construção, ela não se encerra. A ciência, diariamente, milhares de cientistas estão desenvolvendo e ressignificando até mesmo descobertas e conceitos anteriormente construídos. Então, o mito do cientificismo deve ser desfeito, pois ideologicamente ajudou a consolidar a submissão da ciência aos interesses do mercado, a busca do lucro. A ciência ela não deve ser entendida dessa forma como o mito do cientificismo coloca, como salvadora, como neutra, porque a ciência não é neutra. Se a gente considerar ela neutra, é um equívoco imenso que acaba por permitir essa manipulação e submissão da ciência aos interesses do mercado. Os fatos da ciência, apesar da sua aparência objetiva e neutra, são, na verdade, construídos socialmente, sempre há um interesse social ligado aos fatos da ciência. Existe também a necessidade de que no currículo sejam discutidos aspectos relacionados à filosofia, história e sociologia das ciências, justamente para que se compreenda o contexto, as relações históricas, políticas e sociológicas que estão ligadas às descobertas e invenções científicas. Com relação à tecnologia, lembrando das aulas de tecnologias da informação e comunicação aplicadas à educação que tivemos em 2019, podemos pensar na tecnologia como a transformação da natureza em algo que faça sentido e tenha utilidade para o homem. Aqui, lembrando que através do trabalho o homem transforma a natureza e para transformar a natureza ele desenvolve técnicas apropriadas para isso. O resultado dessa transformação é a produção de tecnologia. Então a tecnologia, apesar de remeter à era digital, ao que a gente está acostumado a essas inovações, ela é qualquer transformação da natureza. Então até mesmo uma caneta, uma cadeira, tudo isso é uma tecnologia, porque ela transformou uma matéria em algo que tem utilidade para o homem. No texto, referenciando Vargas, o autor coloca que a tecnologia consiste em um conjunto de atividades humanas associadas
a sistemas de símbolos, instrumentos e máquinas, visando a construção de obras e a fabricação de produtos por meio de conhecimento sistematizado. Então, por que a tecnologia envolve uma técnica? Porque ela envolve uma ciência, um estudo, uma forma de se transformar, de se criar algo com utilidade, com um sentido, um instrumento que facilite a utilização do homem, não é isso? Que tenha uma utilidade, que tenha um significado, seja prático para o homem. Ela não é neutra, né? Isso a gente discutiu muito na disciplina de TICS, que a tecnologia não é neutra. Por que ela não é neutra? Porque ela é produzida por seres racionais com finalidades e objetivos específicos e repletos de significados. Então, quando o homem produz uma tecnologia, ele tem uma intencionalidade, ele tem um objetivo com aquela tecnologia. Ela pode ser usada tanto para manter o status quo, ou seja, para manter essa divisão, essa desigualdade entre as classes sociais, quando usada para benefícios próprios, quanto ela também pode ser utilizada para promover o bem comum e a harmonização entre o sujeito e o seu mundo. Então, sempre quando pensamos na tecnologia, nós temos que pensar qual a intencionalidade daquela tecnologia e de que forma que podemos utilizá-la para harmonizar a relação entre o sujeito e seu mundo, e não para promover uma desigualdade, quando, por exemplo, alguns têm acesso à tecnologia e utilizam dela para explorar e para dominar outra classe, não é isso? Aqui eu coloquei essa figura, né, que descreve o significado de tecnologia, está contida nesse texto, né, que eu estou discutindo nessa unidade. O aspecto cultural da tecnologia seria o quê? Seriam os objetivos, sistemas de valores e códigos éticos, crenças sobre o progresso, consciência e criatividade. O que seria o aspecto organizacional? A atividade econômica industrial, a atividade profissional dos engenheiros, técnicos e operários de produção, usuários e consumidores e sindicatos. E o aspecto técnico, que consiste nos conhecimentos, habilidades e técnicas, instrumentos, ferramentas e máquinas, recursos humanos e materiais, matérias-primas, produtos obtidos, dejetos e resíduos. Então, a prática tecnológica está ligada a essa relação entre o aspecto cultural, ou seja, a cultura tecnológica, o sistema de valores que envolvido naquela tecnologia, o aspecto organizacional, que é a atividade que está envolvida na organização naquela tecnologia, tanto no aspecto de trabalho, quanto também no aspecto econômico e industrial, e o aspecto técnico, né, que é justamente a técnica envolvida na tecnologia, né? O que é a técnica? São os conhecimentos, habilidades e instrumentos necessários para a construção daquela tecnologia, não é isso? Continuando, dentro desse aspecto da tecnologia, podemos considerar que a identificação dos aspectos organizacionais e culturais da tecnologia permite compreender como ela é dependente do sistema sociopolítico e dos valores e das ideologias da cultura em que se insere. Então, sempre que uma tecnologia é produzida, ela é produzida dentro de um contexto com uma intencionalidade, considerando uma força de trabalho necessária, uma técnica, uma intencionalidade e um sistema de valores por trás daquela tecnologia. É com esse entendimento que o cidadão passa a perceber as interferências que a tecnologia tem em sua vida e como ela pode interferir nessa atividade. Então, à medida em que tomamos conhecimento das dimensões envolvidas em cada produto, em cada tecnologia produzida e na sua utilidade social, pensamos e entendemos que essas tecnologias trazem interferências sociais, né? A alfabetização tecnológica, no contexto do CTS, inclui a compreensão de todos esses aspectos da prática tecnológica, ou seja, compreendendo o que está por trás da tecnologia, de sua produção, quais intencionalidades, de que forma ela foi construída, por quem, como, não é isso? A perspectiva de formar um cidadão que possa compreender como a tecnologia tem influenciado o comportamento humano e desenvolver atitudes em prol de um desenvolvimento tecnológico é essencial para que haja uma discussão dos valores envolvidos nas decisões. Então, vocês podem observar que o CTS está muito ligado
a essa capacidade do sujeito de tomar decisões sobre a tecnologia que ele vai utilizar, decisões sobre a relação entre a ciência, compreendendo de que forma aquilo foi constituído e entendendo os impactos sociais que cada tecnologia produz, sendo permitido decidir sobre a utilização ou não de um determinado produto a partir do conhecimento da ciência que levou aquele produto, da tecnologia constituída, com todas essas dimensões que eu acabei de explicar. Na perspectiva da sociedade, os currículos de CTS se articulam em torno de temas científicos ou tecnológicos que são potencialmente problemáticos do ponto de vista social. O que isso significa? Esses currículos, eles sempre vão se debruçar sobre atividades e temas científicos e tecnológicos que geram polêmicas e geram escolhas do ponto de vista social sobre os seus impactos. Esse tema social relativo à ciência e tecnologia deve ter sua origem nas atividades tecnológicas e científicas e envolver um problema em torno do qual existem diferentes possibilidades associadas a diferentes conjuntos de crenças e valores. Aqui, o autor está se referindo justamente ao aspecto fundamental da CTS, que é a tomada de decisões. Então, diante de uma atividade científica e tecnológica, existem diferentes possibilidades e crenças e valores envolvidos. Então, coloca-se a possibilidade do aluno tomar decisões dentro dessas possibilidades existentes, analisando cada consequência social, cada impacto no ambiente, na nossa vida, que aquela atividade gera. Nas discussões desses temas, seria importante que fosse evidenciado o poder de influência que os alunos podem ter como cidadãos, bem como as questões éticas e os valores humanos relacionados à ciência e à tecnologia. Dessa maneira, os alunos poderiam ser estimulados a participar democraticamente da sociedade por meio da expressão de suas opiniões. Nessa sentença, observa-se o sentido fundamental do CTS, que é essa formação de cidadãos críticos, que possam perceber essa relação entre ciência e tecnologia da sociedade, analisando a possibilidade de tomada de decisões e de expressão de suas opiniões a partir da identificação dessas relações e dos impactos sociais, ambientais e de saúde que as inovações tecnológicas e científicas podem acarretar. Freire discute que a conscientização do indivíduo ocorre por meio do diálogo com suas condições de existência, o qual se traduz numa proposta de educação libertadora por meio do uso de temas geradores. Os temas que têm sua origem na situação presente existencial, concreta dos educandos e refletem as suas aspirações, organizam o conteúdo programático. Então, nessa perspectiva, podemos ver que dentro de Paulo Freire, essa proposta de temas geradores, ela está articulada com a CTS. É possível pensar em temas geradores que provocam essa conscientização do indivíduo, dialogando sobre situações, tecnologias que interferem na sua vida diária, nas suas condições de existência, e que é possível refletir e organizar um conteúdo programático, por exemplo, para o ensino de ciências, considerando temas geradores que permitem essa relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Para abordar sobre a CTS no contexto da educação básica brasileira, convidamos a professora doutora Elisângela Barbosa, que recentemente defendeu seu doutorado dentro da temática do ensino de ciências. O ensino CTS, voltado para os anos iniciais, ele, como de uma forma geral, discute essa formação do sujeito para a cidadania, no sentido de possibilitar que os estudantes estabeleçam uma relação entre os aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais, dentro do contexto das aulas de ciência, porque a gente não pode considerar a ciência e a tecnologia como atitudes, como contribuições neutras. Não, elas são intencionais. E dessa forma, o estudante precisa compreender o mundo ao seu redor e conseguir entender, dentro de uma criticidade, todas as informações que ele recebe da mídia referente aos assuntos, relacionando esses assuntos à questão da ciência, da tecnologia e à sociedade em si.
Quando a gente fala que ela é intencional, nós precisamos partir do princípio de que a ciência por si só não existe, de que a tecnologia por si só não existe e nem a sociedade se faz de maneira individualizada. Ou seja, ciência é feita por um conjunto de pessoas, tecnologia é feita por um conjunto de pessoas e sociedade também é feita por um conjunto de pessoas. Por isso, o caráter da cidadania. Então, esse enfoque da CTS que a gente precisa considerar, sobretudo no ensino de ciências, é na perspectiva de que a questão científica, ela exige, mas ela existe, mas ela existe na perspectiva de alguém ou de um grupo. Então, um fato científico, ele por si só não tem toda a verdade, né? Porque a ciência, eu tenho a minha ciência, mas a minha ciência, ela por si só não garante que tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu faço seja único, a única verdade do universo. Por isso a importância do desenvolvimento crítico dos sujeitos para interpretar todas as ações científicas, tecnológicas e sociais. Por isso essa importância do estudo CTS, né, na construção do nosso ensino de ciência. Essa é a primeira questão que eu queria abordar para a gente compreender, né, a real necessidade de se fazer um estudo considerando esse enfoque, que não é mais de maneira isolada. Ciência falando sozinha, tecnologia falando sozinha e sociedade falando sozinha. Não, elas estão imbricadas, se relacionando mutuamente para a construção dessa cidadania. Esse é o primeiro ponto. E uma vez que o sujeito tem condições críticas para fazer toda a interpretação desses dados, né, fazendo uma abordagem melhor, tomando decisões nessa sociedade, se contrapondo a tudo que já existe, porque esse é o objetivo, né, do ensino de ciência na perspectiva da CTS, é fazer com que o sujeito se contraponha, crie contradições, crie dúvidas, crie incertezas sobre tudo que já existe no contexto. A respeito disso, anteriormente nós tínhamos já no PCN, que são os parâmetros curriculares nacionais, toda a discussão feita do ensino de ciências naturais e da tecnologia, no sentido de que ele já previa os blocos temáticos, né? A gente tinha, por exemplo, o bloco temático recursos tecnológicos, né, que considera todo o estudo dessa temática para formar os alunos de maneira capacitados a compreender e utilizar os recursos tecnológicos. Quando a gente vem agora para a BNCC, que é uma continuidade, né, uma ampliação desse parâmetro curricular nacional, na BNCC a gente vê também, né, a continuidade dessa discussão a respeito do letramento científico ou alfabetização científica, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa em um tema específico, fazendo uma abordagem do CTS, da CTS nos anos iniciais. Então, por exemplo, a gente vai discutir sobre a tecnologia, a evolução dos computadores, mas a gente não vai só falar da evolução por si só, né? A questão histórica de quando surgiu o computador, da utilidade do computador no nosso dia a dia. A gente vai aprofundar no sentido da sociedade, ou seja, como que os computadores passaram a influenciar nas relações humanas, né? De que forma as pessoas agora se relacionam, o que modificou? Como é que o comportamento das pessoas foi alterado pelo uso, então, dessa tecnologia, pelo uso do computador? O que nós estamos fazendo com o lixo tecnológico? Os celulares que a gente deixa de usar, que a gente descarta, os computadores que se quebram, ficam velhos. Veja bem, você fala de um assunto da tecnologia, mas você faz essa abordagem social também, né? Então, está tudo relacionado à ciência, à tecnologia e à sociedade, né? Quais são as implicações do uso desses aparelhos no nosso cotidiano? Então, dessa forma, nós articulamos de maneira concreta todos os temas, abordando a questão histórica. A gente faz essa abordagem histórica do computador, a gente faz essa abordagem também social, a gente faz uma abordagem política, né? Então, fazendo toda essa relação entre os diferentes conteúdos,
Tá? Então, isso é trabalhar o ensino de ciência na perspectiva CTS. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que a gente vai voltar a falar nela nos nossos próximos encontros, é a respeito dessa nossa discussão da ciência, porque quando a gente fala em ciência, a gente pensa sempre no caráter positivo, né? Ciência, tecnologia sempre tem um caráter muito positivo, a gente acha que é uma coisa de evolução, então é muito sempre vista com bons olhos. Mas tem uma parte do texto do livro do Ático Chassot, Alfabetização Científica, que eu acho que nós vamos passar os olhos nele em qualquer momento da nossa disciplina, e eu queria ler um trechinho que ele traz na página 64 desse livro, Alfabetização Científica, sobre a ciência, para a gente refletir sobre essa nossa visão única de que ciência sempre é muito positiva, que tecnologia sempre é muito positiva. Ele diz assim, na página 64, não podemos ver na ciência apenas a fada benfazeja que nos proporciona conforto no vestir e na habitação. Nos enseja remédios mais baratos e mais eficazes, ou até alimentos mais saborosos e mais nutritivos, ou ainda facilitando nossas comunicações. Ela, a ciência, pode ser, ou é também, uma bruxa malvada que programa grãos ou animais que são fontes alimentares da humanidade para se tornarem estéreis numa segunda reprodução. Essas duas figuras, a fada e a bruxa, devem se fazer presentes quando ensinamos ciências. Fecha aspas. Vejam uma perspectiva que o Ático Chassot traz. A gente tem que ter a criticidade, porque nem tudo que é desenvolvido pela ciência é favorável à sociedade. A própria ciência contribui também para as mazelas sociais. Então, essa é a discussão na perspectiva do CTS, de fazermos essa abordagem tendo essa criticidade, ou seja, para que a gente promova as mudanças necessárias nas nossas ações educativas. Outro exemplo que eu posso trazer aqui para esse ensino de ciência na perspectiva CTS nos anos iniciais, e a gente vai tentar trabalhar isso nos conteúdos que a gente vai abordar, por exemplo, quando a gente vai trabalhar sobre o ar, né? Então, um dos conteúdos que a gente trabalha no ensino de ciências, é importante que a gente faça a abordagem dos conceitos científicos claros, referente à composição do ar, composição atmosférica, o ar e os seres vivos, a fotossíntese, a respiração, mas também precisamos fazer o destaque às questões que envolvem a sociedade, como os agentes poluidores do ar, quais são as medidas de controle da poluição atmosférica, as questões que envolvem a tecnologia como a utilização de vento como fonte de energia, ou seja, a energia eólica. Então, veja, ao abordar um tema do ensino de ciências, o ar, eu não vou me restringir apenas ao que é o ar, as características do ar, a composição do ar. Eu faço essa abordagem também discutindo na perspectiva da tecnologia e da sociedade. Quais os impactos desse tema nas nossas relações sociais? Como é que a gente utiliza o ar? O que a gente tem feito para poluir o ar? Que medidas a gente tem tomado para reduzir essa poluição? Né? Quais as consequências dessa poluição na nossa saúde, no nosso dia a dia? Então, essa é uma discussão na perspectiva CTS também, um outro exemplo. Então, gente, de modo a concluir esse nosso primeiro contato a respeito dessa abordagem CTS, o que é fundamental é a gente entender que o professor tem um papel imprescindível na discussão do ensino de ciências com abordagem CTS, de maneira que possibilite que nas suas aulas seja feita a construção de um novo conhecimento para o aluno. Não só um conhecimento de conceitos, de nomes, de fórmulas, mas uma discussão para reflexão. Uma discussão que promova a transformação do nosso comportamento frente à ciência, à tecnologia e à sociedade.
Então, precisamos considerar a abordagem CTS no planejamento das nossas aulas, de maneira que predomine a problematização, o diálogo, a escuta, a experimentação e a interação social, que é o que torna imprescindível nessa construção de uma aprendizagem mais científica, mais problematizadora e mais crítica.